Capítulo 10. O Dia das Bruxas. A visão de Harry e Ron, exaustos mas radiantes de alegria, deixou Draco completamente incrédulo. Era como se não acreditasse que os dois ainda estavam em Hogwarts depois da perigosa aventura com o cachorro de 3 cabeças. Para Harry e Ron, a experiência já parecia uma grande aventura que alimentava suas conversas e especulações sobre o misterioso pacote retirado do banco de Gringotts e trazido para Hogwarts. Eles imaginavam que o conteúdo devia ser extremamente valioso, perigoso ou ambos, mas com as escassas informações de que dispunham apenas o comprimento aproximado de 5 centímetros, era impossível deduzir mais alguma coisa. Enquanto isso, Neville evitava qualquer conversa sobre o sinistro cão, desejando nunca mais se aproximar dele. E Hermione, numa atitude orgulhosa, se recusava a falar com Harry e Ron. Embora a atitude dela tivesse inicialmente os irritado, logo decidiram que era mais um troféu de suas ações. A vingança contra Draco não tardou. Quase uma semana depois, um evento inesperado trouxe satisfação. 6 robustas corujas chegaram com um longo pacote endereçado a Harry durante o café da manhã no saguão. Harry, curioso, foi diretamente até o pacote, mas antes de abrir, uma segunda coruja deixou cair uma carta que ele prontamente leu. O bilhete instruiu Harry a não abrir o pacote à mesa, pois ele continha sua nova Nimbus 2000, enviada pela professora Minerva McGonagall. A alegria de Harry foi contagiante. Ron, ao ler a carta, não conseguiu disfarçar a inveja. Ele nunca tinha sequer tocado uma Nimbus 2000. Para ver o conteúdo sem demora, ambos deixaram o salão, mas foram interceptados no caminho por Crabbe, Goyle e Draco. Draco, ao pegar o pacote e apalpá-lo, logo percebeu que era uma vassoura e, com um olhar invejoso, insinuou que Harry estava infringindo uma regra, pois alunos do primeiro ano não podiam ter vassouras. Ron não resistiu à provocação. Ele zombou ao lembrar que Draco possuía uma Comet 260, que apesar de boa, não se comparava com a Nimbus. A provocação de Draco sobre a pobreza de Ron foi interrompida pelo professor Flitwick, que ao perceber que não havia briga, apenas comentou sobre a nova vassoura de Harry com um grande sorriso no rosto. Para continuar a provocação, Ron e Harry subiram as escadas rindo da expressão de desdém de Draco. Hermione, que observava tudo com desaprovação, voltou a falar, criticando Harry por desobedecer regras. Mas Harry e Ron não se importaram com a crítica, e ela se afastou com o nariz empinado. Durante todo o dia, Harry mal conseguiu se concentrar nas aulas, ansioso para desembrulhar sua nova vassoura e iniciar os treinamentos de quadribol. No lusco-fusco, ele dirigiu-se ao campo de quadribol, sentindo o nervosismo e a excitação de voar pela primeira vez em um estádio. Montado na Nimbus 2000, ele experimentou uma sensação de liberdade enquanto voava, praticando manobras que a vassoura seguia fielmente. Harry desceu rapidamente, encontrando Olívio Wood, que carregava uma grande caixa de madeira debaixo do braço. O entusiasmo de Olívio era evidente, e ele não hesitou em elogiar o talento natural de Harry, que parecia brilhar desde o primeiro instante. Aquela noite seria dedicada a ensinar as regras do quadribol, e Harry estaria no time, treinando 3 vezes por semana. Olívio abriu a caixa, revelando 4 bolas de tamanhos diferentes, e começou a explicar os fundamentos do jogo. O quadribol, disse Olívio, era fácil de entender, mas difícil de jogar. Cada time tinha 7 jogadores, dos quais 3 eram artilheiros. Eles passavam a goles, uma bola vermelha do tamanho de uma bola de futebol, tentando lançá-la através de um dos aros para marcar 10 pontos. Harry comparou o jogo a um basquete com 6 cestas e vassouras, mas Olívio não entendeu a referência ao basquete, e Harry deixou para lá. Além dos artilheiros, havia o goleiro, cujo papel era impedir que o outro time marcasse pontos. Olívio, sendo o goleiro da Grifinória, destacou a importância de voar rapidamente entre os aros. Harry memorizou cada detalhe, determinado a dominar as regras. A seguir, Olívio apresentou as outras bolas. Os balaços. Eram 2 bolas pretas, menores que a goles, que pareciam querer se libertar das correias que as seguravam na caixa.
Olívio soltou um dos balaços e a bola disparou em direção ao rosto de Harry, que instintivamente a golpeou com o bastão, desviando-a. Olívio mergulhou para capturá-la, demonstrando a natureza imprevisível e perigosa dos balaços, que tinham como objetivo derrubar os jogadores das vassouras. Por isso, cada time tinha 2 batedores, cuja função era proteger seus companheiros dos balaços. Depois de passar pelos artilheiros, goleiros e batedores, Olívio finalmente chegou à função mais importante para Harry, a de apanhador. O apanhador tinha a tarefa de capturar o pomo de ouro, uma pequena bola dourada com asas prateadas, difícil de ver e ainda mais difícil de agarrar. A captura do pomo concedia 150 pontos ao time, o que quase sempre garantia a vitória. O jogo só terminava quando o pomo era capturado, e algumas partidas podiam durar meses. Embora Harry entendesse a teoria, sabia que a prática seria um desafio. Não praticariam com o pomo naquela noite, pois estava escuro demais. Em vez disso, Olívio lançou bolas de golfe para Harry, que as apanhou no ar com surpreendente destreza. Olívio estava encantado com o desempenho de Harry, e enquanto voltavam ao castelo, expressou sua confiança de que, com Harry no time, a taça de quadribol estaria garantida para a Grifinória naquele ano. Ele até mencionou que Harry poderia superar Carlinhos, que havia sido bom o suficiente para jogar na seleção da Inglaterra, mas escolhera caçar dragões. O tempo em Hogwarts passou rapidamente para Harry, que agora se via mergulhado em uma rotina intensa de treinos de quadribol 3 noites por semana, além dos deveres escolares. A vida no castelo se tornara tão familiar que, surpreendentemente, já haviam se passado 2 meses desde sua chegada. Hogwarts começava a se parecer mais com um lar do que a casa na Rua dos Alfeneiros jamais fora. As aulas, que antes pareciam assustadoras, agora se tornavam cada vez mais interessantes à medida que Harry dominava os fundamentos. Na manhã do Dia das Bruxas, o castelo estava impregnado com o delicioso cheiro de abóbora assada, anunciando as festividades que estavam por vir. Na aula de feitiços, o professor Flitwick anunciou com entusiasmo que os alunos finalmente estavam prontos para começar a fazer objetos voarem, algo que todos ansiavam desde que haviam visto o sapo de Neville flutuando desajeitadamente pela sala. A turma foi dividida em pares para praticar o feitiço. Harry se sentiu aliviado ao descobrir que seu parceiro seria Seamus Finnegan, ao contrário de Neville, que tentara chamar sua atenção. Rony, porém, não teve a mesma sorte, sendo emparelhado com Hermione Granger, o que deixou ambos visivelmente aborrecidos. O professor Flitwick, sempre empoleirado em sua pilha de livros, lembrava a todos da importância de um movimento preciso com o pulso e da pronúncia correta das palavras mágicas. Mas a prática não era tão simples quanto parecia. Harry e Seamus tentavam, mas a pena que deveriam fazer levitar permanecia teimosamente sobre a mesa. Seamus, impaciente, tentou empurrá-la com a varinha, o que resultou em uma pequena chama que Harry precisou apagar com o chapéu. Ao lado, Rony enfrentava suas próprias dificuldades, sacudindo os braços de forma desajeitada enquanto tentava, sem sucesso, pronunciar o feitiço corretamente. Hermione, com seu habitual perfeccionismo, corrigiu Rony, demonstrando a pronúncia exata e, com um simples gesto, fez a pena flutuar graciosamente sobre suas cabeças. O professor Flitwick aplaudiu, destacando seu sucesso para a turma, o que só aumentou o mau humor de Rony ao final da aula. Enquanto saíam da sala, ele reclamou amargamente a Harry sobre a atitude de Hermione, dizendo que ninguém a suportava. No entanto, ao passarem pelo corredor, Hermione esbarrou em Harry e ele viu, para sua surpresa, que ela estava chorando. Harry percebeu que ela provavelmente havia ouvido o comentário de Rony, mas este, embora desconfortável, não demonstrou grande preocupação. Hermione não apareceu na aula seguinte, e ninguém a viu durante o resto do dia. Ao descerem para o salão principal, decorado esplendidamente para a festa das bruxas, Harry e Rony ouviram Parvati dizer a Lilá que Hermione estava chorando no banheiro das meninas e que queria ficar sozinha. Rony ficou ainda mais desconcertado ao ouvir isso, mas as maravilhas da decoração do salão logo desviaram sua atenção. Milhares de morcegos vivos esvoaçavam pelas paredes e pelo teto, enquanto outros mergulhavam sobre as mesas,
fazendo as velas dentro das abóboras dançarem em suas nuvens negras. A comida apareceu magicamente nos pratos de ouro, como no banquete de abertura do ano letivo. No entanto, a celebração foi interrompida de maneira abrupta quando o professor Quirrell entrou correndo no salão, o turbante torto e o rosto pálido de terror. Com dificuldade, ele se aproximou da mesa de Dumbledore e anunciou, ofegante, que havia um trasgo nas masmorras. Em seguida, desmaiou no chão. O salão explodiu em alvoroço, que só foi contido quando Dumbledore lançou uma série de bombinhas com sua varinha, restaurando a ordem. Com uma voz grave, ele instruiu os monitores a levarem os alunos de volta aos seus dormitórios. Percy, sempre orgulhoso de sua posição, liderou os alunos do primeiro ano, assegurando que estariam seguros se seguissem suas ordens. Enquanto subiam as escadas, Harry perguntou a Rony como um trasgo poderia ter entrado, mas Rony apenas sugeriu que Pirraça poderia tê-lo deixado entrar como uma brincadeira de Dia das Bruxas, destacando a estupidez dos trasgos. Enquanto Harry e Rony se apressavam pelos corredores, tentando seguir as ordens de Percy para voltar ao dormitório, Harry de repente parou, lembrando-se de Hermione. Ela não sabia sobre o trasgo que estava à solta. Rony, inicialmente hesitante, acabou concordando em voltar para avisá-la, mas enfatizou que precisavam evitar Percy a todo custo. Misturando-se aos alunos de Lufa-Lufa, conseguiram se desviar do caminho principal, correndo para os banheiros das meninas. No entanto, ao virarem uma esquina, ouviram passos atrás deles. Temendo que fosse Percy, se esconderam atrás de um grifo de pedra, mas logo perceberam que quem se aproximava era o professor Snape. Estranhando sua presença no corredor, seguiram-no com cautela, mas foram interrompidos por um cheiro horrível e um som de passos pesados. A poucos metros de distância, um trasgo gigantesco surgiu no corredor, sua aparência grotesca iluminada pela luz da lua. Sem pensar muito, os dois amigos decidiram trancá-lo em uma sala próxima, aproveitando a chave que estava na porta. Sentindo-se vitoriosos, começaram a voltar, mas seus corações gelaram ao ouvir um grito estridente vindo da sala onde haviam acabado de prender o trasgo. O grito era de Hermione. Sem hesitar, correram de volta, destrancaram a porta e entraram no banheiro, onde encontraram Hermione aterrorizada, encurralada pelo trasgo que avançava, destruindo tudo em seu caminho. Desesperado, Harry pediu a Rony para distrair o monstro enquanto ele tentava ajudar Hermione. Harry pegou uma torneira e a jogou contra a parede, atraindo a atenção do trasgo. No entanto, a criatura logo voltou sua atenção para Harry, erguendo seu enorme bastão. Rony, num ato de desespero, gritou e jogou um cano contra o trasgo, que virou-se para ele, dando a Harry a chance de correr ao redor do monstro e tentar tirar Hermione do perigo. Mas ela estava paralisada pelo medo, incapaz de se mover. Em um movimento corajoso e imprudente, Harry pulou nas costas do trasgo e se pendurou em seu pescoço. A varinha de Harry, que ainda estava em sua mão, acidentalmente entrou na narina do trasgo, causando-lhe uma dor intensa. O trasgo, enfurecido, começou a balançar o bastão descontroladamente, tentando se livrar de Harry. Rony, sem saber o que fazer, instintivamente lançou o feitiço que havia aprendido mais cedo. O Wingardium Leviosa. O bastão do trasgo se ergueu no ar, girou e caiu pesadamente sobre a cabeça da criatura, que desabou inconsciente no chão. O impacto fez o banheiro inteiro tremer. Harry se levantou, ofegante e tremendo. Rony ficou atônito com o que acabara de fazer, e foi Hermione quem quebrou o silêncio, perguntando se o trasgo estava morto. Harry, examinando a criatura, concluiu que ela estava apenas desmaiada. Puxou sua varinha da narina do trasgo, enojado com a substância pegajosa que a cobria, e limpou-a nas calças do monstro. De repente, o som de passos apressados e portas batendo encheu o banheiro, e antes que pudessem reagir, a professora Minerva McGonagall entrou, seguida por Filch e o professor Quirrell. Quirrell, ao ver o trasgo, deixou escapar um gemido e se sentou em um vaso sanitário, parecendo à beira de um colapso. A professora McGonagall, furiosa,
exigiu saber o que Harry e Ron estavam pensando, arriscando suas vidas daquela maneira. Harry, sentindo o peso da situação, não soube o que responder, mas Hermione, para a surpresa de todos, interveio. Ela afirmou que havia tentado enfrentar o trasgo sozinha e que Harry e Ron a salvaram no último momento. Mesmo sabendo que Hermione estava mentindo para protegê-los, a professora McGonagall, ainda irritada, decidiu descontar 5 pontos de Grifinória por sua imprudência. No entanto, reconhecendo a bravura dos meninos, concedeu a Harry e Ron 5 pontos cada um por enfrentarem o trasgo, embora insistisse que eles tiveram sorte de saírem vivos. Quando os 3 saíram do banheiro, o silêncio pesava entre eles. Subiram 2 andares sem trocar uma palavra, aliviados por se afastarem do fedor do trasgo e de tudo o que aconteceu. Rony murmurou que mereciam mais do que 10 pontos, ao que Harry respondeu, lembrando que 5 deles haviam sido perdidos por causa da punição de Hermione. Ao chegarem à sala comunal da Grifinória, encontraram Hermione esperando por eles. Em um momento de constrangimento mútuo, trocaram agradecimentos silenciosos antes de se juntarem aos outros para o jantar. A partir daquele momento, algo mudou entre eles. Hermione, que antes era apenas uma colega distante, tornou-se amiga de Harry e Ron. Havia algo sobre enfrentar um trasgo juntos que criava um laço indissolúvel, e os 3 sabiam que, dali em diante, estariam unidos por essa experiência compartilhada. Você ouviu mais um episódio do Bardo Preguiçoso. Se você curtiu, clica no gostei e nos ajude a divulgar para mais pessoas. Para não perder nenhum episódio, clica no sininho. Muito obrigado e até a próxima história.